E a todo o corpo de obreiros desta casa. O pastor Adelildo não se encontra, né? Juntamente com a missionária Joelma. Deus abençoe. Meus irmãos, você em breve, bem rápido nas minhas palavras aqui nessa noite. E já passo o microfone para cá de direito. Vai ser rápido aqui hoje, amém? Nós estamos mediante o culto de missões. O que é missões? Quem sabe o que é missões? Missões é o que o presbítero Rômulo leu. Marcos capítulo 15, versículo 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que é ir? Não é ficar, é ir. É ir pregar o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado aos quatro cantos dessa terra. Aqueles que creem e for batizados serão salvos. Se não creem, já serão condenados. E a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. Então, para você fazer missão, primeiramente você tem que crer na palavra do Senhor. Não é de qualquer jeito. De qualquer jeito não se faz missão. Fazer missão, nós temos que se esvaziar de nós mesmos e fazer o id do Senhor, né? João Batista, ele pregou acerca do arrependimento. Ele disse ali que ele cresça, ele quer Jesus, e que nós diminuamos. Então a palavra do Senhor, ela tem poder de restauração, ela tem poder de libertação, de cura, de transformação. É a palavra do Senhor, né? E eu vim de lá para cá, eu ia pregar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que se encontra em Atos capítulo 16. Eu não vou pregar isso, né? Para não enfadar os irmãos, eu vou pregar uma palavra rápida para nós ir embora para os nossos lares, amém? Irmão, o maior missionário da Bíblia, o maior missionário não foi Moisés, o maior missionário não foi Elias, o maior missionário não foi Jeremias, o maior missionário não foi o profeta Eliseu, o maior missionário da história bíblica foi Jesus. Jesus foi o maior missionário de todos os tempos. Jesus, para ele ganhar uma alma, ele ultrapassava barreira, fronteira e até obstáculo para ganhar uma alma. Nós sabemos que Cristo, ele foi um missionário por excelência. Eu costumo dizer que Jesus pregou em várias regiões ali na Palestina antiga. Jesus pregou na região da Galileia, da Judeia, em Cafarnaum, em Betsaida, Corazim, Naim. Jesus saiu pregando ali no Monte Tabor, ele prega no Monte das Bem-aventuranças. Jesus traz o seu sermão. Então, em vários lugares ali, Jesus pregou, irmão. Ele pregou o evangelho genuíno. Jesus não media esforço, ele falava tanto por palavra, comparava o alto da terra com o reino do céu. Jesus, ele pregava, e a pregação de Jesus era tão tremenda, tão gostosa de se ouvir, que o povo não queria sair de perto do Senhor, porque a pregação de Jesus, ela tinha um direcionamento pelo Espírito Santo. Jesus pregava e o povo se convertia ao cristianismo. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 3, é rápido, irmão. Aqui é culto de missões, essa passagem aqui, ó. É culto de missões, amém? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 3, diz o texto dessa maneira: e outra vez. Vocês acharam aí, irmão? Todos vocês acharam? Amém. Eu vou repetir aqui, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3. Diz o texto assim: e outra vez entrou na sinagoga, e havia ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estava observando se eu curaria no dia de sábado para que eu pudesse acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito fazer o bem no dia de sábado ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Mas ele, calaram-se, e olhando ao redor, irado e entristecido pela dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão.
E estendendo a sua mão, foi restituída só como a outra. E tendo saído do fariseu, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como mataria. Mas retirou-se Jesus para o mar com os seus discípulos e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da outra parte do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, e uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha a ele. E ele disse a seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barco por causa da multidão, para que não o oprimisse. E você diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode bater palma para Jesus? Isso é rápido, para a gente ir. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite acerca desse texto que nós acabamos de ler. É como eu falei e repeti acerca de Jesus como o maior missionário da história. Jesus não teve Paulo, não teve Silas. O maior missionário da história bíblica foi Jesus. Jesus foi o maior missionário da história. Esse texto que nós acabamos de ler requer uma grande atenção para você entender isso. No livro de Levítico, capítulo 21, Deus deu uma ordem para Moisés. E ele vai falar para Moisés acerca do sacerdócio. Ele vai dizer desta maneira: Moisés, chamarão e fale para Arão desta maneira: todo homem da tua descendência, das tuas gerações, que tiver algum defeito, não se chegará até o altar para queimar incenso, oferecer o pão ao Senhor seu Deus. Aí ele vai dar alguns requisitos, dizendo: homem coxo, manco, aleijado, que tenha sarna, que tem pinge na pele, homem de membros demasiadamente comprido. Ele não pode se achegar até o altar para oferecer o pão ao seu Deus, porque há defeito nele. Então, alguns requisitos aqui é bem verdade que Deus vai dizer para Moisés. Moisés fala para Arão: o homem das suas gerações não pode ter nenhum tipo de defeito, porque se ele tiver algum tipo de defeito, ele não pode chegar até o altar para oferecer o pão do seu Deus, porque há defeito nele. Aí logo em seguida nós fizemos uma leitura aqui no livro de Marcos, capítulo de número 3, que nós se deparamos com uma história tremenda aqui nesse livro, a qual o próprio Deus, o próprio Cristo, se você pegar a Bíblia de Gênesis até o último livro do Velho Testamento, por nome chamado de Malaquias, você não vai ver entre esses livros, nem de Gênesis, nem de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não vai ver de 1 Reis, 2 Reis, livro de 1 Samuel, 2 Samuel, você não vai ver o nome sinagoga. A sinagoga está baseada no Novo Testamento. Quando o filho de Israel passou 70 anos de cativeiro, 70 anos de cativeiro ali na terra da Babilônia, e lá na Babilônia Deus enviou um homem por nome chamado de Esdras. E quem era Esdras, pastor? Esdras era filho de Seraías. Esdras era guardador da lei, da Torá e da Taná.
Esdras, de verdade que ele era o homem a qual Deus levantara ali na terra da Babilônia. Ele vai trazer o povo da terra da Babilônia de 70 anos. E vai trazer esse povo para Jerusalém. E o texto nos diz que Esdras ali, ele vai pedir permissão ao rei da época, que era Dario, para construir sinagogas. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a construir sinagogas. Ele vai construir sinagoga na Galileia, na Pérea, em Betsaida, em Cafarnaum. No ano 33 da era cristã, Jesus chega e sai pregando nessas sinagogas. Ele prega na sinagoga da Pérea, da Judéia, em Cafarnaum, em Betsaida. Ele sai pregando, fazendo missão. E o texto nos diz que esta sinagoga aqui de Marcos capítulo 3 é a sinagoga de Cafarnaum. A sinagoga de Cafarnaum. Por quê, pastor? Se nós lermos o texto sagrado, a sinagoga de Cafarnaum foi os remanescentes que levantaram essa sinagoga quando eles vieram do cativeiro. Por quê? Porque o templo de Salomão estava em ruína, os seus muros estavam derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Aí Deus levanta Esdras e levanta também os remanescentes, aleluia, para construir sinagoga. Porque quem faz a sinagoga não é qualquer um, é só aqueles remanescentes. Deixa eu ver se tem remanescente nesta noite para construir sinagoga. Ele começou a construir sinagoga. Jesus vai entrar nessas sinagogas. Aleluia. E quando Jesus entra nessa sinagoga, a Bíblia diz, e outra vez, esta palavra outra vez quer dizer que era de costume. Jesus não faz nada, meus irmãos, se antes é de verdade de ele não ter a presença de Deus, ele ia até o Senhor. Jesus aqui, ele entra outra vez na sinagoga, e ali havia um homem que tinha uma das suas mãos mirrada ou ressequida. Ele entra com um propósito, porque ele entrou nesta noite com um propósito para mudar a tua trajetória nesse lugar, nessa noite. Ele entra, quando ele entra, irmãos, a Bíblia diz que estava ali, que eles estavam ali observando, que eles, os escribas e fariseus, estavam dentro daquela sinagoga também, mas Jesus também estava dentro da sinagoga. Os escribas e fariseus estavam observando se ele curaria no dia de sábado para poder o acusar. E ele vai dizer, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Perceba, meus irmãos, que a primeira coisa que Jesus vai falar no ouvido, ou seja, daquele homem, a sinagoga era de verdade, que os principais dos sacerdotes e os escribas, ele tomava os primeiros assentos da sinagoga. Um homem que tinha algum tipo de defeito, que tinha o pé quebrado, ruptura de mão, que era corcunda ou anel, que tinha sarna ou impinge na pele, ele não podia tomar os primeiros assentos, mas simplesmente ele entrava dentro da sinagoga e ia para o canto, ia para o chão. Mas Jesus chegou naquela manhã, olhou naquele momento e tomou a posição no púlpito e olhou para aquele homem. Aquele homem estava sentado no canto e Jesus lançou a palavra profética dizendo, levanta-te e vem para o meio. O segredo nesta noite não é ficar de canto, porque canto na Bíblia é pejorativo. Ele está dizendo, levanta-te e vem para o meio, e vem para o meio, e vem para o meio nesta noite. O pastor sábado é dia de que hoje é sábado. Hoje é dia de Deus chegar e falar, ó, dá
aquilo que estão falando de você. É dia de Deus chegar e não basta nos teus adversários. Sabe, é dia de Deus calar a boca daqueles que estão falando mal de você. Deixa eu ver quem acredita nisso. Abra a tua boca, joga a mão pra cima e adora. Jesus vai olhar para aquele homem, ele está no canto. Jesus vai dizer para ele, canto na Bíblia é pejorativo. Jesus vai dizer para ele, levanta-te e vem para o meio. Meio na Bíblia é lugar de exaltação. Toda vez que você lê a palavra meio na Bíblia, é lugar de exortação. Então ele chama aquele homem que tinha a mão mirrada ou ressequida, ele chama ele para o meio, ele tira do canto e traz para o meio. Assim ele faz com a nossa vida, ele tira nós do canto e traz nós para o meio, para mostrar para o nosso aniversário que ainda tem jeito, que ainda tem cura, que ainda tem livramento, que ainda tem propósito. Eu estou dizendo para alguém nessa noite, Jesus está te chamando, está te chamando, está te chamando para você vir para o meio. Olha aí, meu Deus, tu és grandioso, Jesus. Aleluia. Deus, ele chama para o meio e ele vai perguntar. Ele pergunta para os grandes, quem se diz grande, que está na primeira fileira, os escribas e fariseus. Ele pergunta: é lícito fazer o bem no dia de sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou curar? Mas a Bíblia diz que eles, os escribas e fariseus, se calaram. Eles se calaram. Jesus está dizendo nessa noite que hoje é noite de calar a voz dos teus inimigos hoje. E eles se calaram-se, olhando ao redor, irado, entristecido pela dureza do seu coração, disse ao homem: aleluia, estende a tua mão. Quando ele manda estender a mão foi restituída, sã como a outra, e logo os fariseus se levantaram do culto e foram tomar conselho com os herodianos, procurando ver como mataria Jesus. Mas Jesus está dizendo: hoje está tendo restituição na tua vida, hoje está tendo restituição na tua casa, hoje está tendo restituição no teu ministério, hoje está tendo restituição no teu chamado. Aleluia. Jesus não simplesmente, aleluia, curou, aleluia, aleluia, aquele homem fisicamente, mas Jesus restaurou a chamada, Jesus restaurou o ministério daquele homem. Jesus está passando e está restaurando. Deixa eu ver quem acredita que ele está restaurando. Abre a tua boca, joga a mão para cima, adore a Jesus Cristo nesse lugar. Ele chegou nessa noite para mudar a tua trajetória. Ele está passando e está te restaurando. Ele está passando e está restaurando. Jesus não só queria, aleluia, curar aquele homem, mas ele queria restaurar o ministério, ele queria restaurar a chamada. Por quê, pastor? Porque aquilo que Jesus chama está chamado. Escuta isso, meus irmãos, aleluia. Primeira coisa que aquele homem saiu, ele sai do canto e vem para o meio. O meio é lugar de exaltação. Quando Jesus fala para ele: levanta-te, aleluia. Por que, pastor? Porque quem te levantou não foi o pregador, quem te levantou não foi o pastor, quem te levantou não foi a missionária, mas quem te levantou foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Se Deus te levantou, abre a tua boca, joga a mão para cima e dá glória para ele. Foi Deus que te levantou, não foi o homem, não. Você já imaginou tudo aquilo que Deus levanta permanece de pé? Mas aquilo que o homem levanta, se passar o vento ele cai. Mas aquilo que Deus levanta permanece de pé na presença dele. Perceba que aquele homem, quando Jesus disse levanta-te e vem para o meio, ele não me disse força, ele se levantou e ficou no meio na presença do Senhor. Porque aquilo que Deus levanta, o diabo não pode derrubar, o diabo não pode derrubar. Deus está levantando pessoas hoje aqui. Aleluia. Deus
está levantando pessoas aqui. Levanta-te e vem para o meio. Levanta. Ele está dizendo nessa noite: quem te levantou foi o Senhor. Não foi o pastor. Mas meu pastor me levantou, direcionado por Deus. Ai, pastor, é o seguinte, é porque o senhor não conhece a minha trajetória. Ô pastor, Deus, o homem me levantou. Então você vai cair. Porque aquele que é levantado por Deus, o diabo não derruba. O diabo vai tentar te derrubar, mas quem te levantou por Deus. O diabo vai tentar te calar, mas quem te levantou por Deus. E se Deus te levantou, permaneça de pé. Se Deus te levantou, permaneça de pé. Se Deus te levantou, permaneça de pé na presença dEle. Meus irmãos, este homem aqui, eu comecei a estudar a história desse homem. E você só vai falar com causa de conhecimento. Este homem aqui, é de verdade que Deus, pela sua misericórdia, Ele ali vai pedir uma casa, ó Deus, a ordenar. Davi sentiu no coração de construir uma casa para Deus. E Deus falou: Davi, você não pode construir uma casa para mim, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. A não ser um que vai sair das tuas entranhas, Davi. O teu filho, por nome chamado Salomão, vai construir esse templo, esta casa. Salomão vai tentar em seu coração construir a casa para Deus. Vai trazer madeira de cedro do Líbano. E o texto nos diz que Salomão faz aquela casa glamourosa. A casa era revestida de ouro, tanto por dentro como por fora. O texto nos diz, irmão, que o piso, o assoalho da casa era de ouro. A Bíblia diz, irmão, também que o assoalho era de ouro, como também o alicerce, o fundamento, a base, também era de ouro. Por quê? Porque alguém ia dizer: mas para que esse ouro no alicerce? Ninguém está vendo, mas o dono da obra está vendo. O dono da obra está vendo. O dono da obra já viu. O texto nos diz que Salomão faz aquela casa glamourosa, e logo em seguida é de verdade que ali Nabucodonosor se levanta e destrói o templo, que derruba o muro, queima as portas a fogo e leva o ouro para a Babilônia, terra de Siná. O texto nos diz que é de verdade que vai passar um período de 70 anos. Os filhos de Israel, os remanescentes, vieram de volta e vai construir também outra casa. Casa é essa por nome chamada Casa de Zorobabel, ou a Casa de Deus, o Templo de Zorobabel, ou o templo de Ageu. E quando eles chegaram regredindo da Babilônia, o texto nos diz que naquele momento levanta um homem por nome chamado Zacarias, filho de Ido. Levanta também o profeta Ageu. A Bíblia diz também que Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josuá, filho de Josadac. Esses 5 homens vêm com um propósito para levantar o templo, para a casa do Senhor, para aleluia, trazer o sacrifício, a verdadeira adoração novamente. E a primeira coisa que eles edificaram foi o altar. É de verdade que o templo de Zorobabel, o templo de Salomão, dura 7 anos para ser construído, mas o de Zorobabel dura somente 6 meses. 6 meses eles colocam a casa de pé. O povo estava desanimado, abatido, triste, cansado, porque vieram do cativeiro de 70 anos. O povo estava naquele momento ali desanimado e de cabisbaixo. E ali a Bíblia diz que eles começaram a se vestir de linho fino. Olha para cá, redoma a sua atenção. Eles se vestiram de linho fino. E ali naquele momento que eles se vestiam de linho fino, ali o texto nos diz, irmão, que eles construíram casa de cedro. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ageu, porque ele sai do fundamento do templo de Zorobabel e ali descarta aquela situação, começa a cuidar do seu bem-estar e desprezar a obra de Deus. Então Deus levanta o profeta Ageu e vai dizer desta maneira: não é tempo de vos habitardes em casas aparelhadas, subir a montanha, cortar madeira e edificar uma casa para mim, para que eu habite
nela. O texto nos diz então que o povo agora volta a ter ânimo, subir a montanha, cortou madeira e começa a edificar o templo de Zorobabel, o templo de Azeu. Naquele momento, quando o templo estava de pé, o povo estava adorando em sinagoga. O templo era de verdade, que ali não podia entrar alguém que tinha, aleluia, simplesmente no templo podia entrar algumas pessoas que tinham algum defeito, mas na sinagoga não. Na sinagoga só 7 pessoas que tinham algum tipo de defeito. Ele podia entrar na sinagoga, ele podia prestar um culto ao Senhor, mas no templo também, irmão, é bem verdade que podia entrar todos eles, podia entrar coxo, aleijado, cego, manco, surdo, podia entrar no templo, podia entrar até de verdade de um monte, mas é bem verdade que na sinagoga só 7 pessoas. Então é bem verdade que ali na inauguração do templo, todo mundo estava ali observando o dia da inauguração do templo. Então é bem verdade que o texto nos diz de Esdras capítulo 3, que ali quando eles olharam para o templo, eles começaram a chorar, e o seu choro incomodou as nações circunvizinhas. Quando um chorava, outro jubilava de alegria. Por quê? Porque eles viam o templo a qual a Nabucodonosor tinha destruído de Salomão, mas eles colocaram de pé novamente, mas outros começaram a se alegrar e outros choravam. Então Deus levanta o profeta Ageu com um propósito dizendo, aleluia, naquele momento o profeta Ageu vai olhar para o povo, um estava chorando e outro jubilando. Então Ageu vai olhar e vai dizer, é o seguinte, Deus, desce na vida de Ageu e fala para Ageu, profetiza sobre este povo aí. Então Ageu começa a levantar a sua boca, a sua voz e profetizar dizendo, quem viu essa casa, aleluia, quem viu aquela casa, e olhando nos seus olhos, comparado a essa, não é como mata, aleluia, minha é acabada e meu é o erro. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Faça! A casa, Deus não precisa do teu ouro nem da tua prata. Ele só precisa do coração contrito e quebrantado na presença dele. Ele só precisa do coração contrito e quebrantado. Aí o templo de Ageu, essa casa que todos pensavam que não ia durar muito, porque é de madeira, não tinha prata, não tinha ouro, ela simplesmente ficou de pé 500 anos. Ela fica de pé 500 anos. Quantos anos? 500. Quantos anos? 500 anos. Aí se levanta um imperador no ano 70, olha para cá, da era cristã, chamado de Tito. Ele veio no seu cavalo, e o soldado pega uma tocha acesa e lança dentro do templo e queima todo a fogo. Se levanta um homem na era 33 da era cristã, por nome chamado Herodes o Grande. Ele vai construir o templo justamente onde era o primeiro templo, na eira de Araúna, ali no Monte Moriá, ali onde era o templo de Salomão. Depois o templo de Salomão cai, o templo de Zorobabel é queimado a fogo, e o templo de Zorobabel é queimado a fogo. Aí vem Herodes, ele não constrói o templo em cima do cume do monte, aleluia, por nome chamado Monte Moriá, aonde Abraão ali ia sacrificar Isaac, mas a Bíblia diz que ele vai construir o templo, aleluia, pé embaixo do monte. Ali hoje que você foi em Jerusalém, você encontra as ruínas do templo, chamado de Muro das Lamentações. Quando ele, em verdade, ali, ele vai fazer uma obra magnífica. Então, um belo dia, Jesus estava pregando dentro desse templo, e ele, meus discípulos, falou, mestre, que templo bonito, que edifício bonito. Aí Jesus olha e vai profetizar, dizendo para ele, não ficará pedra sobre pedra, que será Sandarária. Eu estou aqui sentindo a graça, eu estou sentindo a glória do Senhor neste lugar. Se você acredita, abra a boca para a glória, abra a boca para a glória para Ele. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No templo de Herodes, para nós finalizar aqui,
3 compartimentos do templo. Quantos compartimentos? 3. Quantos compartimentos? 3. Chamado de átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Todo mundo podia chegar no átrio. No lugar santo, só o sumo sacerdote da casa de Arão, da tribo de Levi. E no lugar santo do santo, ou lugar santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Perceba que sacerdote não é sumo sacerdote. Sacerdote é um, sumo sacerdote é outro. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele queria que entrar no templo. Olha para cá. Por quê, pastor? Porque o templo ele tinha que entrar. Ele precisava entrar no templo, Jesus. Mas esse templo de Herodes, a qual estava construindo, olha para cá. Olha para cá para você entender isso. Quando começou a construir o templo, todos podiam entrar no templo, mas no lugar santo do santo, só o sacerdote. E uma vez por ano, o sumo sacerdote. Eles constroem o átrio, o lugar santo, para precisa construir o lugar santo do santo. Só os sacerdotes da casa de Arão, da tribo de Levi. Eles ajuntam 1000 sacerdotes pedreiros para construir o lugar santo do santo, onde havia a arca da aliança e o menorá no lugar santo e a arca da aliança no lugar santo do santo. Ele está construindo. Segundo o historiador Flávio José, que uma pedra rolou e bateu na mão daquele homem, desse homem de Marcos capítulo 3, e a sua mão ficou atrofiada. Ele não podia, pela lei de Moisés, Levítico capítulo 21, ele não podia exercer o sumo sacerdócio, porque ele tinha um D. Era igual a você. Nós era cheio de defeitos. Deus. Aí o sumo sacerdote olhou para a gente e falou: tem defeito, mas eu vou levantar essa noite. Quando ele olha, ele vê aquela situação, escuta aí, a mão rolou, bateu, pronto, a mão atrofiou. Ele não podia andar com a mão mostrando igual nós aqui, ó, porque a mão estava escondida. Por quê, pastor? Porque ele não podia mostrar, porque ele tinha um defeito. Sabe esse defeito que outra hora o mundo diz para você: vai morrer desse jeito, vai morrer na droga, vai morrer na cachaça, vai morrer na prostituição, vai morrer na ciela, na boca de crack, no escotilho. Aí o sumo sacerdote falou: quem disse, Satanás? Não vai morrer não, porque eu tenho obra na vida de sumo sacerdote. Aleluia. Quando a pedra rola e bate na mão dele, acabou. Ele falou assim: ó, está acabado. Eu não posso trazer mais agora, oferecer o pão do meu Deus sobre o altar. Que altar na Bíblia é lugar de intimidade. Ele tem um defeito, ele não pode vir, o diácono Ana Paula. Ele não pode oferecer no altar o pão, porque ele tem um defeito. Ele tem um defeito. Mas o próprio Deus, Jesus, 100% Deus e 100% homem, ele entrou naquela sinagoga naquela manhã para mudar a trajetória daquele homem. Aquele homem, ele não entendeu. Por quê? Porque ele estava desprezado. Prova para mim isso na Bíblia, pastor Provo. Ele estava desprezado, porque canto é desprezo. Canto é pejorativo. Quando você vê alguém de canto, é porque é pejorativo, é desprezado. Ninguém te vê. Mas o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele se levantou nesta noite, está te vendo. Domina camandara ceia. Alabaracia de Orrebacala saia. Ele está dizendo nesta noite: eu estou te vendo nessa noite, eu estou te vendo. Eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Mas pastor, eu tenho defeito. Mas Deus que te levantou, minha querida, não foi o diabo que te levantou, quem te levantou foi Deus. E se Deus te levantou, abre a tua boca para dar glória para Jesus Cristo. Mas pastor, eu não estou entendendo. Escuta isso, vão tentar te derrubar, mas quem te levantou foi Deus, quem te levantou foi Deus. Se você quer levantar o por Deus, abre a boca para dar glória para Jesus Cristo. Se tu é levantado por Deus, abre a boca e dá glória para Ele neste lugar.
Os escribas e fariseus. Quando Jesus cura aquele homem, que Jesus restaurou o ministério chamado, os escribas e fariseus, escuta isso, irmão, eles se levantam do culto, porque Jesus está no culto, para salvar, curar e libertar. Os fariseus estão no culto para observar, tem que entender o texto. Eles estão para observar e questionar. Quando Jesus tira o homem do canto, eles questionam. Não pode fazer isso porque é sábado. Jesus falou, se o jumento caiu, uma vaca cair num despenhadeiro, num buraco, não pode tirar porque é sábado. Ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo para os fariseus se levantam do culto e logo em seguida ele vai tomar conselho com os herodianos. E quem eram os herodianos? Quem eram os herodianos? O guardião do templo. E eles procuravam como mataria Jesus. Mas Jesus se retirou. Eu vou repetir. Mas Jesus se retirou. E foi para o mar com os discípulos. Mas Jesus se retirou e foi para o mar com os discípulos. E uma grande multidão da Galileia e da Judéia o seguia. E de Jerusalém, da Idumeia e da outra parte do Jordão, e o de perto de Tiro e de Sidom, e uma grande multidão que, ouvindo com grande esposa, fazia vir a ele, porque Jesus Cristo, ele nos curou, ele nos resgatou, ele nos transformou, ele nos limpou, ele nos purificou, ele nos transformou. Deixa eu ver quem acredita que é transformado por Jesus. Abre a tua boca e dá glória para ele. O diabo não vai te tocar, sabe por quê? Porque você foi levantada por Deus. Você foi levantado por Deus. Você foi levantado por Deus. Deixa eu ver quem é levantado por Deus. Deixa eu ver quem é levantado por Deus. Você sabia, meus irmãos, que o sumo sacerdote da casa de Arão, da tribo de Levi, ele tinha por obrigação, ele usava o aleluia, aleluia, glória, ele usava, aleluia, o esto de linho, ele usava também o turbante, ele usava também uma mitra de ouro, escrita na sua testa, santidade ao Senhor. Era o diabo dizendo para aquele homem: você não vai usar mais o turbante, você não vai usar o esto de linho, você não vai usar mais o colete com as 12 pedras cravadas, escrita ali debaixo do peito, do lado esquerdo do peito do sumo sacerdote, o urim e o tumim, você não vai usar mais essa hidrometralha. Então é o seguinte, então naquele momento Jesus chegou na sinagoga para mudar a trajetória, dizendo: você vai voltar a usar a tiara de ouro, você vai voltar a usar a ousadia que eu te dei, você vai voltar a usar o urim e o tumim, você vai voltar a usar o colete com as 12 pedras, você vai voltar a usar, aleluia, a santidade ao Senhor, a santidade ao Senhor. Deixa eu ver que eu vou voltar a usar, abre a boca, joga dentro pra cima e adora Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Jesus está no culto, tem alguém enfermo, e Jesus está dizendo: eu estou curando na sinagoga. O segredo é adorar, irmão, porque os fariseus estão no culto para observar, mas tem adorador na casa que chegou para adorar. Deixa eu ver quem adora. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Abra a boca e adora Jesus, e tenha acredita, bate palma para Jesus, amém?